Oi, gente, muito boa tarde para você. Bem-vindos aos Donos da Bola. Claro, vamos repercutir o empate do Grêmio Juventude pela Copa do Brasil e projetar a estreia hoje do Colorado na competição e falar também da renovação do contrato de D'Alessandro. Tudo isso em instantes, mas já aviso que o nosso canal está aberto com você aí de casa. Participe aqui dos Donos da Bola, mande seu vídeo para 992 24 1220. Eita, que já tá chegando mensagem! Vamos ver. Boa tarde, donos da bola. Cristiano Gravataí, tudo bem? Eu sou gremista e eu quero dar um recado pro Renato. Com essa arrogância dele, com esse time dele que não decola nem aqui nem na China, eu aposto com ele um carro zero, que esse ano ele não vai ganhar nada por causa da arrogância dele. Então ele tem que abaixar a bola e ser mais humilde, porque o time dele tá que nem ele, só arrogância. Obrigado a todos. E a gente vai falar sobre tudo isso hoje ainda no programa. A partir da 1 tem o melhor debate da sua TV com a turma do Toque de Bola aqui no estúdio com a gente. Mas vamos começar a girar pela dupla Grenal. E começamos com o Inter. Quem traz destaques do Colorado pra gente é o repórter Matheus Dávila. Fala, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. O Colorado joga hoje no estádio Beira-Rio contra a equipe do Paysandu. O time já é encaminhado para esse duelo. É o primeiro jogo do Inter na Copa do Brasil em 2019, então concentração total. E o grande foco, manter a excelente campanha que tem apresentado em casa, justamente para construir um resultado contra o time do Pará, Cris. Tá certo, Matheus, a gente já acompanha tudo. E quem estava lá no empate entre Grêmio e Juventude em Caxias do Sul foi o repórter Marcelo Salzano. Boa tarde para você, Salzano. Oi, Cris. E o Grêmio empatou em 0-0 contra o Juventude aqui em Caxias do Sul. E com uma vitória no jogo de volta na Arena, garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O foco agora passa a ser o Campeonato Brasileiro. Tem jogo diante do Atlético Mineiro no sábado, em Porto Alegre. Copa do Brasil, faltam 90 minutos na Arena, em frente à nossa torcida, na próxima semana. E agora só falta a gente voltar, no momento a partir de sábado, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e está tudo no controle. A gente acabou de ver aí o Renato e a nossa promoção aqui dos Donos da Bola está mais que de pé. A promoção da estátua do Renato. Convocamos o nosso telespectador a brincar de estátua com a gente. Vamos ver aí, ó. Quem sabe você imita o gol do Renato pelo Mundial de 93, sai comemorando e congela na estátua. Que tal, hein? Olha, o que tá valendo é a criatividade do nosso telespectador. Eu já explico pra você como você poderá ganhar um kit de produtos da estátua do Renato e já teve telespectador mandando seus vídeos. Gente, tem cada vídeo. O melhor, né? O melhor dos Donos da Bola é o nosso telespectador. Tem cada vídeo maravilhoso, mas eu vou mostrar só depois pra vocês e explico de novo como você pode participar. Então, o negócio é o seguinte, é ficar coladinho aqui na gente, tá bom? Ó, agora os Donos da Bola vai ao vivo lá para a concentração do Internacional, onde está Taigor Jank, que vai atualizar as informações sobre a estreia do Colorado na Copa do Brasil. Boa tarde, Taigor. Muito boa tarde, Cris, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Donos da Bola, que está nos acompanhando na tela da Band, o Internacional que joga hoje à noite, 8 horas, contra a equipe do Paysandu, estreia na Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final, com alguns desfalques. No setor defensivo, Rodrigo Moledo, por conta de uma lesão muscular, não joga, fica de fora da equipe por cerca de 15 dias, e no meio campo tem também o desfalque do capitão Rodrigo Dourado, ele que recebeu uma artroscopia no joelho esquerdo na manhã de domingo e só volta a atuar pelo Internacional depois da Copa América, depois da paralisação da Copa América. Outro desfalque que o Inter teve, este por um bom motivo, é o atacante William Potker. Ele não está relacionado aqui na concentração que fica no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre, justamente porque ele foi liberado da concentração para acompanhar o nascimento do seu primeiro filho, que aconteceu em Florianópolis. Por isso, o William Potker também, que já não vinha sendo relacionado entre os titulares, ele não fica no banco de reservas, não é uma opção para o técnico Odair nesta tarde, nessa noite, contra a equipe
do Paysandu. Provável Inter, então, para hoje à noite, Cris. Tem Marcelo Lomba, Zeca, aí o Emerson Santos ocupando a vaga do Rodrigo Moledo, junto com o Cuesta e o Iago, fechando o setor defensivo. Meio campo, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato, na frente com o D'Alessandro, que mais uma vez deve ser escalado entre os titulares, já que a partida é no estádio Beira-Rio. Na frente, Nico Lopes e Guerreiro, este é o provável time do Inter, para hoje à noite, 8 horas, contra a equipe do Paysandu. A gente falou sobre o D'Alessandro, ele que não vem sendo relacionado entre os titulares todos os jogos, ele atua principalmente nas partidas em casa, no estádio Beira-Rio, e tem contrato até dezembro de 2019. E ele falou ultimamente a respeito da possibilidade de continuar sua carreira e também uma renovação de contrato com o Internacional. Vamos ver o que falou o argentino, ídolo da torcida colorada. Estou no final do meu contrato, em dezembro, 31 de dezembro finaliza meu contrato. A gente não teve nenhuma conversa ainda, mas que fique claro que é sempre de prioridade o Inter. A prioridade sempre é o clube. Quando renovamos o contrato, nunca tivemos nenhuma diferença. Eu volto a repetir que meu contrato finaliza no final do ano, não teve conversas ainda. Sou jogador do clube até dezembro e trabalharei com a mesma dedicação, o mesmo esforço, até o último dia. E é sobre essa declaração e o contrato renovado de D'Alessandro, que assim a torcida espera, que eu chamo o Caco da Mota. Vem pra cá, Caco. Caco, D'Alessandro tem de renovar com o time. Ele é uma peça fundamental, sempre foi. As pessoas ali acreditavam que ele já estava numa de ser mais reserva que titular, mas a cada jogo D'Alessandro mostra que ele está em plena forma e ele é fundamental, pelo menos na minha opinião, ele é fundamental no time, na equipe, no grupo, ele é fundamental para o Internacional. Com certeza, por liderança, técnica e de personalidade, por ter sido tudo que foi no Internacional e dos lances que a gente vê como jogador. Por mais que tenha 38 anos, até ele sabe disso, que ele vai invariavelmente jogar e depois ser poupado. E ele até está numa combinação disso com a comissão técnica. Provavelmente ele disse isso ontem na coletiva. Não devo estar no jogo contra o Santos. Não é que ele se escala, não dá para confundir isso. Mas ele sabe que ele precisa de vez em quando sair do time. Agora, jogadores desse porte, é importante que o Internacional tenha dentro de campo, que eu lembro, quando o D'Alessandro sai do Inter, o Inter cai para a segunda divisão. É verdade. Vê que um jogador desse nível, ele não aceita esse tipo de coisa, ele lidera a vitória sempre, em grenais, em grandes jogos, e é importante ter jogador desse nível que é o D'Alessandro no grupo, e com certeza tem que renovar. E que além do grupo, a torcida se identifica, representa a torcida, que isso também é importante. Falando em torcida se identifica, Caco, hoje é a estreia de Paolo Guerreiro na Copa do Brasil. É verdade, a cada dia tem alguma estreia, alguma maneira do torcedor se motivar com esse grande jogador do Internacional, que no domingo completo, olha como passa rápido, 50 dias já da estreia dele do Internacional. E olha tudo que ele já fez. E ainda está faltando alguma coisa, não tanto do Guerreiro em relação ao Inter, mas do Inter com o Guerreiro, os laterais, os jogadores entenderem o posicionamento dele, a maneira como ele quer a bola cruzada, para fazer isso aí que ele faz muito bem, e o torcedor está agradecendo esse grande momento que o Inter vive, graças a esse gigante jogador que é Paolo Guerreiro. É isso aí, Caco, olha só, e tem participação da torcida colorada lá no nosso WhatsApp, vamos ver? Tudo bem, donos da bola? Queria aqui mandar um abraço para Cris, para o Caco da Mota. Queria agradecer pelo carinho que vocês têm com todo o povo brasileiro. Sou aqui de Carazinho, jogador de futebol do Centro Esportivo 1992. Queria perguntar que no jogo dia 24 contra o Sport Clube Nacional, tu acha que a gente pode ganhar? Quem tu acha que vai sair jogando? D'Alessandro entra jogando, sai jogando? O que vocês acham? Primeiro, mandar um beijo para esse telespectador, comentarista. Lá de Carazinho, viu só? De Carazinho, ô terra linda. Um beijo, obrigada pela tua audiência. E eu acho que D'Alessandro sai jogando diante do Nacional, sim, respondendo ao telespectador. Com certeza, nesse vai e vem, esse tipo de jogo, o D'Alessandro tem que jogar, né? E o Inter tem chance, são as duas perguntas dele, se D'Alessandro começa e se o Inter tem chance. Muita chance. Tudo check. Depois que Paolo Guerreiro se somou a D'Alessandro e os demais garotos do Inter que estão dando certo, o Nonato, o Inter é candidato a todos os títulos que está disputando. E falando em títulos, Caco,
Vou chamar agora, só vou mostrar, depois a gente conversa com ele. Quem está no nosso Skype, hoje quem está online com os donos da bola, Pinga! Caco, o Pinga, eu vou conversar com o Pinga agora, porque o Pinga estava no último título nacional do Inter, que foi a Copa do Brasil de 92. Tá sorridente, olha a alegria do Pinga lembrar esse momento. Boa tarde, Pinga. O que dizer para o Inter que estreia hoje na Copa do Brasil, uma competição que tu sabe muito bem como ganhar. Boa tarde, é um prazer enorme estar conversando com vocês. É uma competição que marcou muito a minha vida como jogador do Internacional, principalmente por ser jogador do Internacional e depois uma trajetória que eu tive uma lesão muito séria. O Inter me deu essa oportunidade de voltar a jogar e eu ser bicampeão gaúcho e ser campeão da Copa do Brasil no mesmo ano. Então, para mim, foi uma satisfação enorme estar participando daquele grupo, daquele ano. Sou um cara privilegiado porque sou torcedor, fui jogador profissional desse clube e hoje eu sou um torcedor fanático desse clube. Pinga, dá para dizer que tu foste um dos jogadores, zagueiros do Internacional mais técnicos da história. Se fala muito do Gamarra, de grandes jogadores, o Figueiredo, mas a técnica do Pinga para jogar era irreparável, um baita de um jogador do Inter. Eu queria que tu fizesse uma análise da dupla de zaga do Inter de hoje. O Vitor Cuesta, que está demonstrando muito com a sua canhota, que sabe sair jogando, e o Moledo também, que não é só no combate, mas é na técnica como tu fazias. Eu faço uma comparação, na época que nós jogamos juntos, eu e o Mauro Galvão. Para mim, Mauro Galvão foi o melhor zagueiro que eu vi jogar e que eu tive a oportunidade de atuar ao lado dele. Mas a gente não tinha um entrosamento, uma afinidade, porque nós dois éramos muito técnicos. E eu me sentia mais à vontade de jogar ao lado do Aloísio e ao lado do Célio Silva, que são características diferentes. Aloísio é força e Célio Silva também muita força. Então a gente conseguia conciliar as duas técnicas, a força com a minha técnica. E hoje a defesa do Internacional ela está atuando assim. O Moledo é um jogador muito rápido, muito forte, com uma explosão, com uma musculação muito forte. E o Cuesta é um cara técnico, apesar de não ser tão rápido, mas ele tem uma técnica incrível. Então é por isso que a defesa do Internacional hoje está se dando tão bem. E o Pinga foi quem sofreu o pênalti, que converteu no gol que deu o título para o Inter da Copa do Brasil de 92 diante do Fluminense. Não, pois é. Beira-Rio lotado, gente. Ai, meu Deus, acho que ele já respondeu foi uma sofrência. 300 vezes sobre esse lance, Pinga. Né? Se foi malandragem, se não foi. Imagina se tivesse o VAR naquela época, que polêmica que ia dar, hein? Esse Pinga com VAR, hein? Já pensou? Ainda bem que não existiu o VAR. Tá certo. Foi um lance no qual eu fui tentar dominar a bola e infelizmente ela fugiu um pouco do meu domínio e do ângulo do gol. E o zagueiro do Fluminense ingenuamente veio na minha direção, não era necessário ele vir na minha direção para disputar a jogada. Como eu não tinha mais a possibilidade de chutar a gol, eu teria que ajeitar o meu corpo ou ajeitar a bola, eu não teria essa facilidade de chutar com força, com potência a gol. E ele ingenuamente veio em direção ao meu corpo e eu me projetei ao chão e ele deu azar na jogada e nós fomos campeão através do gol convertido pelo Célio Silva, depois de ter ocorrido essa jogada aí. No finzinho da partida foi, hein? Não, todo mundo fala daquele pênalti, o Célio Silva chega a chutar o chão, né? Mais grande. Da onde que tu viu aquilo? Tu rezou? Como é que tu fez aquele momento aí, Pinga? O que tu lembra daquela hora, a hora do pênalti? Que ali era o título. Eu lembro como se fosse ontem, porque eu, após o juiz confirmar o pênalti, eu conversei com nossos 5 cobradores do pênalti, um por um. E todos eles se negaram a bater o pênalti. Falei com o Marquinhos, falei com o falecido Gerson, falei com o Maurício, falei com o Daniel Franco e falei para eles o seguinte: pensa na tua família que está sentada lá na arquibancada superior do Beira-Rio. Olha o que nós passamos para estar aqui hoje com o Beira-Rio super lotado, só depende de vocês. E todos eles se negaram a cobrar o pênalti. E o Célio Silva, como estava com a bola na mão, ele tomou atitude, porque ele sempre teve uma personalidade muito forte. Ele tomou atitude de botar a bola no lugar, não pediu para ninguém, nem para o Antônio Lopes. Que história, botou a bola no lugar e eu acompanhava o treinamento desses caras aí, no período de cobrança de pênalti. E o Célio Silva conseguiu chutar uma bola na arquibancada superior do Beira-Rio.
E aquela imagem me veio à cabeça. Eu digo, ou o Célio vai estourar essa rede, ou ele vai botar essa bola lá no gigantinho. E eu me projetei do gol do Fluminense até o lado do Fernandes, pensando em tudo que a gente passou naquele campeonato ali. Pensando na minha família, pensando nos meus filhos e no que poderia acontecer com o Célio. Ele chutou o chão, mas graças a Deus a bola entrou. A bola entrou. Né, Pinga? Isso é o que importa, e levantou a taça. Obrigada, Pinga. Adoramos conversar contigo. Que tu dê sorte Muito aí pro legal. Internacional, que estreia hoje na Copa do Brasil. E o último título nacional do Inter foi essa Copa do Brasil de 92, que o Pinga estava contando pra gente. E quem vai lembrar o passado e projetar o futuro, nessa reportagem agora para você, Matheus Dávila. Hoje tem estreia na temporada aqui no estádio Beira-Rio. A Copa do Brasil. Taça conquistada apenas uma vez na história do Colorado, lá em 1992. E nesta noite, ela voltará a ser o objetivo de todos no clube. Eu posso dizer hoje que é mais uma competição importante para nós no ano. Nós vamos encarar umas oitavas de final que, por ter tido uma campanha muito boa, nos dá essa condição de entrar nas oitavas. A campanha do ano passado. Mas que não vai ser fácil, vai ser muito difícil. O time está encaminhado para o jogo. Odair deverá repetir a escalação que tem utilizado no estádio Beira-Rio, apenas com uma alteração. Rodrigo Moledo está fora por lesão e dá a sua vaga para Emerson Santos. Marcelo Lomba, Zeca, Emerson Santos, Victor Cuesta e Iago, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato, D'Alessandro, Nico Lopes, lá na frente Paolo Guerreiro. É dessa forma que o Inter buscará manter o bom momento dentro de casa. Tendo o primeiro jogo em casa, nós temos outra estratégia. Nós temos que procurar o jogo, nós temos que tentar ganhar, conseguir uma vitória. Se é possível, por mais de um gol, não tomar gol. E quis o sorteio que o adversário colorado no dia de hoje fosse um velho conhecido. O Paysandu, que tem em um ídolo colorado um herói histórico do seu clube. O Internacional tem que ter tranquilidade, porque às vezes eles é um pouco irresponsável, vão para frente, né? Se o Internacional tiver bem ligado ali, pode explorar os contra-ataques. E Arley fez história no time paraense antes de chegar ao Colorado e conhece bem os desafios da noite. Apesar do Papão estar atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro, nenhum tipo de favoritismo é abraçado pelos jogadores. Aí a gente deixa para vocês e para o torcedor. A gente tem que se afastar disso aí, que o favoritismo hoje no futebol não quer dizer nada. Vou a repetir, é só no papel. O caminho para o título está aberto. Resta agora aos homens de Odair Hellmann conquistarem o sucesso desejado. Daqui a pouco, aqui nos Donos da Bola, vai ter o melhor debate da rádio, também na TV, com a turma do Toque, que está lá, Paulette, César Cidade Dias, Bagé e Vinícius. Vinícius, zagueiro do Internacional. E já vou explicar para vocês como vocês podem ganhar esse kit da estátua do Grêmio. E aqui, ó, a estátua do Grêmio, não, a estátua do Renato. E aqui, ó, essa estátua do Renato para você colocar aí na sua sala de enfeite. Mais todo esse kit maravilhoso para o nosso telespectador. Vamos colocar o nosso telespectador a brincar de estátua com a gente. Já já eu falo, porque antes a gente vai conferir como foi o jogo Juventude 0, Grêmio 0. Estreia do Tricolor na Copa do Brasil, na reportagem de Marcelo Salzano. Desfalques, muitos desfalques. Assim, o Grêmio fez sua estreia na Copa do Brasil fora de casa. Quando o cansaço bate, tenho feito algumas alterações justamente por causa disso, para dar sangue novo para a equipe. Infelizmente, a gente tem bastante jogador no departamento médico, jogadores importantes. O adversário, um velho conhecido, o Juventude. O rival gaúcho defendia uma invencibilidade de 9 partidas sem perder. O time da casa tomou a iniciativa. Aprile fez boa jogada. Denner chutou fraco. Paulo Vitor fez a defesa. O Grêmio equilibrou o jogo. No passe de Léo Moura, chute forte e rasteiro de Everton. Grande defesa de Marcelo Carné. Na sequência, Juninho Capixaba de cabeça tocou para fora. Veio o segundo tempo.
Panorama inalterado. O Grêmio tentou o gol em chutes de Jean-Pierre, Alisson e Tassiano. Final de jogo no Alfredo Jaconi. Juventude 0, Grêmio também 0. A gente chegou algumas vezes ali, infelizmente hoje a bola não entrou. Agora a gente vai decidir em casa. Conseguimos levar vantagem não, mas conseguimos levar a decisão para Porto Alegre, que era o nosso objetivo. Com o empate aqui em Caxias do Sul, quem vencer a partida de volta na próxima quarta-feira na Arena, garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O novo empate no tempo normal leva a disputa para os pênaltis. Jogamos os primeiros 90 minutos, nós temos mais 90 minutos agora em frente à nossa torcida, na Arena. E lá a história pode ter certeza que é bem diferente. Agora o foco no Grêmio é o Campeonato Brasileiro e a busca da primeira vitória na competição no sábado, diante do Atlético Mineiro, em Porto Alegre. A Copa do Brasil tem mais 90 minutos, então está tudo no controle. Próximo sábado, Campeonato Brasileiro, adversário difícil do Atlético, mas vamos trabalhar para que a gente possa conseguir a primeira vitória no Brasileiro também. Pois é, para o técnico Renato Portaluppi, não existe crise nos lados do Grêmio, não. E foi sobre isso que ele falou após a partida. Eu queria falar uma coisa, deixar uma coisa bem clara. Todo clube, em alguns jogos, alguma competição, dá uma vacilada. O Ajax deu, há uns 10 dias atrás, o Barcelona deu, o Grêmio está dando. Mas eu queria lembrar algumas pessoas que o Grêmio, 2 anos e meio, 6 títulos. Então, para os cornetinhos ou para alguém que está com amnésia, 2 anos e meio, 6 títulos. Se isso é um motivo ou outro, de repente, de colocar uma crisezinha aqui dentro do Grêmio, pode esquecer que não vão conseguir. Enquanto estiver aqui não vai ter crise, porque a gente está com o nosso torcedor está muito satisfeito, todo mundo aqui dentro do clube está muito satisfeito. Quem são cornetinhos que o técnico Renato Portaluppi fala, Caco? Dá a entender que são alguns colorados da crônica, aquela velha discussão que é de grupo de WhatsApp, não é para técnico de futebol. Tá? Discussão para meme de internet, não para grandiosidade do Renato. Esse tipo de declaração, dessa forma, nesse momento. Há pouco a gente recebeu um WhatsApp do torcedor dizendo que o Renato tem que cuidar com essa arrogância. Torcedor do Grêmio, inclusive, do Grêmio. Telespectador. Não é cornetinha, foi torcedor do Grêmio. Então tem que parar um pouco essa provocação e desviar o foco nesse sentido, nessas declarações do Renato. Quem quer ser técnico da seleção brasileira não pode falar nesse tom aí. Daqui a pouco a gente fala mais do Renato. Vamos voltar para a concentração do Internacional. Hoje tem estreia colorada na Copa do Brasil e é de lá que fala Taigor Junk. Mais novidades, Taigor? Exatamente, Cris. E já projetando também a partida de logo mais contra o Paysandu, que apesar de ser um adversário distante, lá em Belém do Pará, quase do outro lado do país, não é um adversário muito desconhecido do Internacional, não. Já teve jogos históricos contra o Paysandu, como aquele jogo em 2002 lá no Mangueirão, onde o Inter acabou escapando do rebaixamento. Teve também um confronto na Série B de 2017, onde o Paysandu venceu por 1-0, também no Mangueirão, e acabou demitindo, inclusive, o técnico naquela altura, que era o Antônio Carlos Zago. Exatamente esse retrospecto quem traz agora na reportagem do Matheus Schenck. Não tem como não falar de Inter e Paysandu sem lembrar daquele confronto fatídico. Última rodada do Brasileirão de 2002. Inter ameaçado de rebaixamento contra o Papão numa boa. Depois de um primeiro tempo sem gols, só restava atacar. E foi o que o Inter fez. Fernando Baiano cruzou o rasteiro e Maicon Librelato abriu o placar. E começou a abrir o horizonte colorado. Fernando Baiano, de falta, ampliou e fechou a conta. 2-0. Alívio. Inter mantido na Série A do Brasileirão. Pulamos para 2017. Inter, aí sim, no inferno da B. Jogo contra o Paysandu no estádio Mangueirão, em Belém. Pressão para o técnico Antônio Carlos Zago. E o gol de Fernando Gabriel só piorou as coisas. O Papão venceu por 1-0 e Zago foi demitido. No segundo turno, o Inter também encarou problemas contra o Papão no Beira-Rio. Mas 2 gols de Leandro Damião encaminharam o triunfo. Klaus também deixou dele. O Inter venceria por 3-2 e, naquele momento, retomava a liderança da segunda divisão. Hoje à noite, o cenário é bem diferente.
O Inter quer manter o caminho das vitórias diante do seu torcedor. Você acompanha todas as emoções de Inter e Paysandu na Rádio Bandeirantes e amanhã toda a repercussão aqui nos Donos da Bola. Chega a hora de falar de Recopa Sul-Americana que começou a ser decidida. O Atlético Paranaense saiu em vantagem. Na Arena da Baixada, o Furacão venceu com gol do Marco Ruben e tem vantagem para o jogo de volta em Buenos Aires. Quem vencer leva a Recopa Sul-Americana 2019. Para ganhar o kit da estátua do Renato, que é essa miniatura de estátua para você colocar aí na sua sala, tem flâmula, bandeira, chaveiro, abridor de garrafa, boné, caneca, é o kit da estátua. Você deve mandar para o nosso WhatsApp 992241220 uma imagem sua. Vale a sua criatividade só aqui, ó. Comemorando igual o Renato na estátua. A gente colocou o nosso telespectador para brincar de estátua com a gente, quem nunca, né? Então, pode fazer ali o gol do Renato, sair comemorando, parar na estátua, vale a sua criatividade. As 3 melhores vão para o duelo da estátua dos Donos da Bola, que mais adiante eu explico para você. Porque, menino, ó, assim de torcedor já mandando o seu vídeo pra gente. Vamos conferir alguns deles. Espinho só. Review do que eu vou fazer a estátua do Renato. E vem o Grêmio chegando, pode pintar gol do título. Bateu, gol do Grêmio! Vale a criatividade do nosso telespectador. Lembrando, é vídeo da estátua, não é foto, tá bem? A gente está esperando o seu participe. E já estamos aqui nos Donos da Bola com o Toque de Bola. Estamos na TV, estamos na rádio e estou com o Alex Bagé. Tudo bem, Cris? E aí, Bagé? Tudo bem. Tudo? Hoje com visita? Hoje com visita, né? A gente está recebendo aí o Vinícius Conceição. O Vini, como a gente chama na pelada, né, Paulette? Se bem que a gente incomoda mais ele do que a gente. Joga muito. Outro dia nós jogamos uma pelada e aí eu entrei na área e aí meteram uma bola alta. Quando eu fui pular, passou por cima de mim um Boeing. Eu digo, meu, o que é isso? Onde é que eu estou aqui? Não acredito. Tudo bom, Cris? Bem-vindo, Vinícius. Tudo bem. Vinícius, hoje é a estreia do Inter na Copa do Brasil, né? Um jogo contra o Paysandu. Tu acha que esse jogo vai ser fácil para o Inter ou não vai ser muito, não? É uma competição que o Inter almeja também, né? Durante o ano, né? Uma competição que tem uma valorização muito grande, né? De valores, né? O Inter tem que aproveitar o momento que vem tendo de atuações aí e atropelar o Paysandu dentro de casa para levar uma vantagem boa para Belém. Vai ser fácil atropelar o Paysandu, César? Não, mas o César anda numa fase... Acho que vai, né? Não é para perguntar pro César as coisas. Ele anda numa fase meio de pessimismo. Não é para falar com ele? Ele sabe. O Paulette tem uma linha de pensamento que eu concordo em parte. O jogo do Grêmio ontem, ele serve de antídoto pro jogo do Inter hoje. Não tem dúvida. Contra o Anão tu tem que ganhar. Principalmente dentro do vestiário, a boleirada lá, né, Vinícius? Na hora da conversa, isso aí vai estar em voga. Antídoto? Não, mas o César, o antídoto sabe o que é? Ao salto alto. De tu achar que tu tá em casa, que tu vai ganhar, porque o Paysandu é da 3ª divisão. Isso não quer dizer mais nada. Não. Pode ter um crime. Então, a gente estava falando... Nós vamos chegar ainda, eu ainda vou ouvir, que o bom é jogar contra o Barcelona no Camp Nou.
Ruim é jogar contra o Paysandu em Porto Alegre. Não é isso que eu estou dizendo. Não, mas o antídoto do jogo de ontem é, por exemplo, ontem eu mesmo apostei café com um monte de gente que a dupla ganharia os 2 jogos. Já perdi, porque ontem o Grêmio empatou. É esse antídoto que a gente está falando. É daqui a pouco o próprio Odair ver o que aconteceu no jogo do Inter ontem e chegar hoje, rapaziada, a obrigação hoje é pelar a ovelha. E o Vinícius, quantas vezes tu passou por isso? É que muitas das vezes tem um relaxamento, né, de um jogo desse. Diferente de jogar contra o Barcelona. É natural. O alto nível de concentração tem que estar mais alto. Essa aí me faz... Eu não sei se nós já podemos falar do Grêmio aqui também, ou o assunto é só o... Tu pode falar sobre o que tu quiser, dá até uma receita de bolo. Porque o Grêmio não perdeu... Do jeito que ele pergunta, parece que o Grêmio não perdeu. Não, é que o Grêmio não perdeu. O Grêmio não empatou, no caso, que o Grêmio não perdeu, mas o Grêmio não foi para soberba. Nós falamos ontem até do Bragantino. Não foi da soberba. Foi por quê? Foi da sua incompetência. Mas nós não estamos entrando apenas na soberba. É que esse relaxamento natural que o Vinícius falou, e que a gente sabe, o Vinícius quando ia jogar, ele tinha pela frente um Grenal, ou ele tinha o Flamengo de um poderoso time, era uma coisa. Quando ele ia jogar contra o Paysandu, ele já tinha um outro pensamento. É natural esse relaxamento. Não é soberba que eu e o Poletti estamos batendo na tecla. É o cuidado para, de repente, aumentar até o teu índice de concentração e transformar isso numa obrigação. Até porque tem um detalhe, às vezes, no futebol que tu entra contra um time menor. Não. Aí tu acha que tu vai ganhar, aí tu não ganha. Quando tu tenta te recuperar dentro do campo, é tarde. Não. Aí começa, é nesse sentido, Célio. Claro que o Internacional é franco favorito hoje. Existe uma... mas durante o jogo é difícil tu mudar o comportamento. O grande segredo, talvez a grande magia do futebol seja essa. O futebol é o único esporte em que o melhor perde pro pior, né? Porque se fosse basquete, a gente não precisava nem ter ido, né? Dos coletivos, sim. Eu acho que sim, né? Pega vôlei, por exemplo, normalmente o melhor ganha. Então, o futebol tem essa mágica de, o time se fechou, jogou por uma bola. Essas frases, pronto. E o Odair, como já viveu isso também, por ter jogado no Remo, ele jogou no Remo há muito tempo e sabe da dificuldade que vive lá os times de Belém. Ele não vai deixar o Inter dar uma relaxada hoje. Hoje ele vai querer jogar em cima. Chegasse a jogar contra o Paysandu naquele ano de 2002. O técnico era o Claudião, né? Eu tenho uma pergunta, Cris, vamos lutar quase como se fosse a marca do pênalti, tá? Marca do pênalti. Quase como se fosse a marca do pênalti. Vinícius! Não me compromete. Olhe para a lente da verdade. Por favor. Olha para a lente da verdade. Vinícius, somos todos amigos, não esquece. Vinícius, te lembra agora daquele dia de 2002 e me responda. Muito bem. É verdade que o Claudião só contou piada na preleção? Não tinha como contar piada naquele momento, porque era um jogo histórico, cara, pro clube, era um jogo mais importante da história do clube, porque era um jogo de decisão, ou para se livrar do rebaixamento, ou para ser rebaixado. Mas o Claudião nem gosta muito de contar piada. E teve algum contratempo no vestiário? Muitos, fato ou boato? Muitos. Uma briga? Teve briga. Não é fake news. É que na verdade, como a gente saiu eu me lembro muito bem que saiu do primeiro tempo esgotado, eu já estava cansado no primeiro tempo, porque é difícil jogar lá, né? No estádio deles, o campo é muito pesado. O jogo foi no Mangueirão, né? E a pressão do resultado, a gente conseguiu o resultado, era muito grande. Que eu me lembro, eu não vi de fato a briga, né? Depois me contaram, porque eu botei uma toalha molhada na minha cabeça e fiquei de cabeça baixa, cara. Depois eu ouvi os gritos ali, mas realmente eu não vi de fato. Eu fiquei sabendo que foi dois jogadores, mas eu não vi. Tem que contar essa história pra nós. Eu não vi, juro que eu não vi. Mas quem eram os jogadores? Eu não vi. O vestiário do Mangueirão Eu não vi, cara, não vi. O vestiário do Mangueirão é desse tamanho aqui, ó. Porque eu botei... Não é grande. Não é grande. É muito maior que isso aqui. Isso aqui é um pouquinho maior que esse estúdio aqui. O Vinícius não viu a briga. Não, é grande. É que eu não vi mesmo, porque eu tava esgotado no primeiro tempo. Tava pensando em outra coisa. Sim, mas tu lembra? Te contaram depois quem era? Depois eu fiquei sabendo que... E quem era? Tinha a briga, não me lembro, era um zagueiro e um centroavante. Meu Deus do céu. Eu vou tirar isso aí na resenha. Eu vou tirar isso aí na resenha lá, nossa, eu vou trazer pra casa. Esse aí o Claudião, o melhor cara pra explicar o Claudião. O Claudião só nos enrola. É o Claudião, o melhor cara pra lembrar disso muito bem, o Claudião. Mas são contextos, claro, diferentes, né? Naquele momento tinha uma obrigação lá, o Internacional, muito maior, porque era ganhar para fugir do rebaixamento. Mas essa questão da Copa do Brasil, a Copa do Brasil prega esse tipo de peça, né? Teve outros tantos jogos em que o grande foi engolido pelo anãozinho, justamente em Copa do Brasil. Mas eu gostei muito da decisão do Odair e da comissão técnica, isso claro que vem do presidente também. O time hoje é força máxima. Não seria a minha força máxima, porque eu teria o Sobis no lugar do Nico, mas eu estou gostando muito de ver como o Inter está tratando
vamos dizer assim, o terceiro objetivo, primeiro Libertadores, segundo Brasileiro, terceiro Copa do Brasil. Está tratando com a mesma seriedade do primeiro. E eu acho que é assim que tu consegues ir muito mais além do que tu planejas. Essa questão do objetivo, o objetivo é uma coisa muito relativa no futebol, né? Porque às vezes o mau resultado te faz ter outros objetivos, né? Tu sempre vai criando. Tu pega, por exemplo, essa questão da Libertadores hoje. Hoje a Libertadores não está no foco, não pode estar no foco hoje. Ao mesmo tempo, como sair do foco, vai ter um jogo contra o Santos no próximo domingo. Como tu não pensar no jogo contra o Santos? Como é que tu vai desenvolver isso dentro da cabeça do jogador? Talvez essa seja a questão do foco que tu coloca. Eu acho muito difícil isso. Eu acho muito difícil tu separar as competições e dizer assim, não, vou botar os titulares aqui, vou botar... Eu acho isso muito subjetivo, muito subjetivo. Tanto que o Inter está levando tanto a sério a Copa, que está botando um time que é quase o ideal, né? A força máxima disponível, né? Então, eu acho que acredito que o Inter vai para cima do Paysandu hoje, cara. Não vai dar esse mole aí E é um time, da maneira que está hoje... Fala em dar mole. Não, mas a maneira que está hoje o time do Inter, que deve começar em campo, teve um momento que se colocava o Nonato aleatoriamente, né? Hoje joga o Lindoso, na função que era do Dourado, liberado pela direita o Edenilson e o Nonato começando desde cedo. É um time um pouco mais leve do que naturalmente, por exemplo, com o Patrick, né? Baseado no atual momento do Patrick, né? Porque o Patrick do ano passado era um Patrick que saía para velocidade. Tanto que o Patrick foi quem praticamente botou o D'Alessandro no banco no ano passado. Naquele estilo que jogava, naquele posicionamento. Hoje o D'Alessandro joga numa outra função, né? Joga praticamente aberto lá pela direita, se reencontrou de novo para ter a importância de voltar a ser titular, né? Eu e o Paulete não queríamos mais o D'Alessandro titular, né? Que bom que o Odair... Agora nós queremos. Que bom que o Odair está com a ideia de um time mais ofensivo. E aí o Inter, não é por acaso que esse ano o Inter está ambicionando conquistar alguma coisa. Mas aí é o ganho de qualidade. O próprio Guerreiro, quando chega no Inter, ele não melhora só o Inter, ele puxa vários outros jogadores. O D'Alessandro tem uma tranquilidade muito maior de jogar hoje com o Guerreiro do que tinha com outros centroavantes. Sim. Não era só jogar a bola para a área, né? É que nós estávamos conversando antes, a opção de leque para o D'Alessandro, que o D'Alessandro tem um bom passe, tem uma visão grande de jogo, é o Guerreiro. Aumenta, com certeza. Ver o Guerreiro na frente é uma outra... É diferente. E sem dúvida nenhuma, essa mudança estratégica que o Odair fez, ou tática, tanto faz, ele botando o D'Alessandro na frente dos três meio-campistas, para ele levantar a cabeça e ter dois na frente para ele jogar, isso aí que para mim devolveu aquilo que o César brinca comigo, que eu não queria mais o D'Alessandro. Não, eu não queria o D'Alessandro pegando a bola lá do Iago, ou do Zeca, ou do Dourado. Eu quero o D'Alessandro na frente dos caras. Aí ele joga toda a bola que a gente sabe. Nós falamos sempre sobre isso. Existem jogadores que, enquanto estão aqui, têm que jogar. O D'Alessandro é um jogador que tem que jogar. Por quê? Porque ele é melhor que os outros. É como o Luan no Grêmio. Mas aí ele precisa... mas o Luan tá mal. Amarra uma chuteira na outra. Mas é que é diferente, e bota César. Para jogar. Mas são duas situações diferentes. De qualidade, sim, mas de função totalmente diferentes. O D'Alessandro que estava entrando, ele se desgastava porque tem um jogo clássico. Ele vai lá na primeira função, ele empurra o Dourado e sai com a bola que estava no pé do Dourado. Ele não podia mais fazer aquilo porque ele não tem intensidade. O Luan é uma outra situação. Eu até concordo. Mas o D'Alessandro, aí mérito do Odair. Mas sabe que por que conseguiu o botar na cabeça dele que se ele jogar... Por que o D'Alessandro fazia isso, Bagé? Mas se ele jogar numa função mais confortável para ele, vai dar uma vida maior até para ele no futebol. Eu sei, César. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele não tinha... Porque ele sabia que não ia sair nada dali. Não, ele não tinha uma disciplina tática a cumprir. Como é que hoje... E agora ele tem uma função bem determinada hoje a cumprir. O Dourado segue titular, ele não vai jogar porque ele está lesionado. Eu sei, mas a bola hoje... São os mesmos jogadores. A bola hoje sai pelo Zeca, que tem mais qualidade. O grande organizador defensivo do Inter é o Zeca, do ponto de vista da posse de bola. Não, mas isso agora há 3, 4 jogos. Mas é que antes não tinha. O lateral direito era o Fabiano, que é outra característica. Aí tu fechava a casinha, tu tinha que jogar por uma especulação de bola. Aí nós vamos entrar no mesmo, na minha opinião pelo menos, na mesma importância da chegada do Guerreiro. Porque quando tu tem o Damião, tu rifa a bola. Quando tu tem o Guerreiro, naturalmente os próprios zagueiros adversários, se o Vinícius tivesse um time adversário, com o Guerreiro ele tem uma preocupação diferente quando ele tinha com o Pedro Lucas ou quando o Inter jogava sem 9 porque não tinha. Então, naturalmente, as acomodações do Internacional mudaram com a importância da qualidade do Guerreiro dentro do time. Então, esse Inter, de certa forma, desorganizado de outrora, ele também era porque ele não tinha essa peça do tamanho da importância do Guerreiro. E hoje o Odair mudou a forma de jogar também, né? Por causa
Ele foi adaptando. Por causa do Guerreiro. Hoje ele joga no 4-2-3-1, né? Vamos se dizer assim. Tem algumas vezes que ele altera. Antes ele jogava no 4-3-3 definido, com 3 volantes, com o Edenilson, com o Dourado e o Patrick, e 3 na frente. Para mim, em muitos momentos do jogo, principalmente agora com a entrada desse menino que é muito bom. Mas ele tem feito 2-3-1. Ele faz o 2-3-1 com essa variação. Principalmente quando ele tem o Nonato no time. E ele coloca o D'Alessandro onde que ele tem que jogar, atrás dos volantes, né? Para receber esse passe do... O D'Alessandro e o Guerreiro, Vinícius, essa era a discussão que eu tive com o Paulé durante 3 ou 4 meses aqui. O D'Alessandro, depois o Guerreiro, mas o D'Alessandro, ele tem que ser o primeiro a ser escalado. Daí depois a gente vê o lugar dos outros. Os bons jogadores desse padrão, eles precisam jogar. Mas o D'Alessandro não joga 90, não tem problema. Bota 60 só. Mas durante esses 60 ele vai ser melhor. O D'Alessandro chegou a ser reserva do Potker no Inter. Mas tu vai entender uma coisa que em determinado momento deu certo, cara, sem o D'Alessandro. Claro que deu. Que todo mundo elogiou o time estava um time ofensivo, mas era um time que tinha uma transição, sabia que não ia ganhar. Tinha um contra-ataque fortíssimo com o Potker, que hoje não é titular. O Potker é que ali tu tinha poucas alternativas. O que o Odair pensava? Ele precisava ter um jogador que tivesse recomposição e que arrancasse. Quem olhava o jogo na TV talvez não visse, mas quem ia no estádio via que toda vez que o Inter pegava a bola, o Potker voltava até a linha do meio-campo para arrancar como se fosse o cara da velocidade. Então o Inter dependia dessa explosão. Era única e exclusivamente exatamente isso. Mudou a maneira de jogar. Mas era visível que o Inter não ia ganhar, né? Mas é que tem uma... Tanto que ali onde jogava o Potker está jogando o D'Alessandro. No futebol, como em tudo, tem uma evolução e tem estágios. Naquele estágio que o Inter estava, o Potker foi muito importante. Claro. Ele deu uma contribuição enorme. Hoje, do jeito que o time joga, o time joga mais com a bola no pé, joga com jogada mais de aproximação, não tem lugar para ele. Mas não tem lugar para ele no modelo hoje. Não tem. Paulete, hoje nós já falamos aqui no programa da TV sobre a renovação de D'Alessandro, o contrato vai até o fim do ano. Tu acha que o Inter renova? Bom, antes disso, eu quero dizer que ele deu uma entrevista muito boa ontem para o César e para o... Não foi uma entrevista, foi gravado para o César, no programa do César e do Serginho Boas. E eu gostei muito da segurança com que ele falou em relação à carreira dele. Resposta simples, se ele tiver o mesmo nível de contribuição que ele tem hoje, merece renovar. Se ele tiver um pensamento já de parar, que isso influencie, não tem. E o Vinícius deu uma boa ideia até prefiro que tu fale sobre o projeto, Vinícius, que tu falasse antes. Na Europa se usa muito isso, né? Com os jogadores que são ídolos do clube. Fazer um projeto, né? Está acabando o contrato do D'Alessandro, renovar o contrato, esperar aquilo que realmente o que o D'Alessandro está esperando, não adianta renovar por renovar, para ver se ele vai render dentro de campo ou vai fazer mais uns 6 meses, por exemplo, 8 meses dentro de campo e depois passar por uma gestão de direção. Como jogador, pelo que ele tem jogado hoje se ele puder jogar o ano que vem, eu renovaria mais um ano. Hoje ele é útil. Eu também. Hoje ele é útil. Mas aí é esse passo que está dizendo o Vinícius. Preparar... Primeiro, a entrevista dele ontem me disse outra coisa. Porque ele disse, a prioridade é do Inter. Ou seja, se a prioridade é do Inter, é porque se o Inter não exerce a prioridade, ele tem condição de receber proposta e ir para outro clube. Então a cabeça dele ainda é de jogador. Então, se o Inter realmente tem esse projeto para que ele fique, eu concordo. O que eu bato muito é o seguinte, quando o Índio teve perto de encerrar, faltava 6 meses, o presidente Carvalho, vamos renovar mais 6 meses pelos bons serviços prestados do Índio. Não, renova para que ele seja jogador. É isso, mas a cabeça do D'Alessandro ainda é de jogador. O futebol é tudo dinâmico, e ele ainda é útil. É tudo muito rápido o futebol. E nesse momento agora, esse momento é pegar o papel e a caneta e botar mais um ano para o D'Alessandro. Ele ainda é útil. Pelo momento que ele está vivendo também. Sabe que se eu fosse dirigente, eu acho que eu nunca vou ser com as minhas ideias, mas se eu fosse dirigente, eu teria uma comissão, entre aspas, um grupo permanente de ex-jogadores, Vinícius, Cláudio Duarte, Falcão, o D'Alessandro quando largar. O D'Alessandro seria um dirigente Eu teria uma comissão permanente de jogadores que me ajudaria a avaliar o desempenho individual, o desempenho coletivo, a formação de plantel, porque esse tipo de... Por mais que tu tenha o aparato tecnológico a teu favor, que tu vê o desempenho do atleta por umas questões de uma medição tecnológica, o olho de um cara que jogou, ter as duas coisas. Ele contribui muito. Eu a prática eu investiria nisso, eu pagaria um salário para os caras irem lá uma vez por semana
e a gente tem reunião com a comissão técnica. técnica. Quer ver uma coisa? Tu acha que o D'Alessandro poderia ser um técnico, um dirigente, exercer um papel de líder fora dos gramados? O D'Alessandro fez curso de técnico, né? Ele andou fazendo curso técnico aí na AFA, lá na Argentina. Eu vejo duas coisas. Porque isso que está se projetando do D'Alessandro foi feito com o Fernandão. Não da mesma forma. Não foi o Inter que fez um projeto do Fernandão. Mas por que eu estou citando o Fernandão? Na época eu era repórter e acompanhei de perto isso. O Fernandão, ele foi moldado para ser um dirigente. E aí, de uma hora para outra, o Fernandão, em 2012, contratou o Dorival Júnior para ser treinador e no meio do ano ele demitiu o Dorival e ele virou treinador. E aí, lá dentro do vestiário, teve a famosa frase do Fernandão dizendo que o vestiário estava na zona de conforto e a famosa resposta do D'Alessandro no outro dia dizendo o seguinte: o que se faz no vestiário é sagrado, não pode vazar o que sai do vestiário, brigando com o Fernandão. Por que eu estou citando isso? Porque não se definiu se o Fernandão seria dirigente ou se ele seria treinador. Esse é o primeiro ponto. Eu acredito que o D'Alessandro, com a inteligência que ele tem, com o poder que ele tem da torcida, imagina o que é o D'Alessandro falando com o torcedor. É diferente do que qualquer outro dirigente que não tenha o estofo dele como ídolo. Agora tem que ser definido se ele vai ser dirigente ou se ele vai ser treinador. Os dois não dá. Mas ele tem esse perfil para ser dirigente. Não, Vinícius, eu falei agora dessa comissão, o Vinícius me disse, não, isso já está acontecendo, né, Vinícius? Já, tem o Caíco lá dentro hoje. Tem o Caíco que conhece muita bola. Tem o Yarley lá dentro da base, o Pinga trabalhou muito tempo ali também ali dentro. O André estava lá antes. O Santos faz muito isso. Você chega lá nos treinamentos lá do CT Repelé, olha, estão sempre os professores de educação física e os ex-atletas auxiliando. Eu não vejo nenhuma condição do D'Alessandro ser dirigente. Para dirigente eu vejo. Nenhuma condição. Eu penso que como treinador não, mas dirigente o D'Alessandro tem uma coisa do protagonismo que ele precisa ter nas relações, que o dirigente tem que saber que ele é coadjuvante, que ele não pode ser protagonista. Mas às vezes ele precisa ser protagonista. Pois é, eu não vejo dirigente com protagonismo, eu vejo dirigente como uma peça importante de um contexto. O treinador, a gente está vendo aí o caso do Grêmio, precisa desse protagonismo. O dirigente que acha que é protagonista, o dirigente que acredita que ele é o protagonista, que ele faz, nós sabemos aonde ele termina. O dirigente tem que saber que ele é uma peça, mas que as estrelas são os jogadores, o treinador. Mas tem horas que ele tem que virar. O D'Alessandro não vai saber. Tem horas que ele tem que virar. Hoje no Grêmio está faltando um dirigente protagonista. E tem lá o Alberto Guerra que tem estofo para isso, porque ele contratou várias vezes o Renato. Mas não tem. O Deco Nascimento hoje não vai bater de ombro com o Renato. O presidente da CREF não vai bater de ombro com o Renato. O São Paulo tentou isso com ex-jogadores, né? Com o Lugano, com o Ricardo Rocha e com o Raí. Mas são características diferentes. O estilo, a personalidade do D'Alessandro, eu acredito que... Ele ia se perder em algumas, mas eu acredito que ele fosse encaixar. O D'Alessandro ia ter... Imagina como dirigente ter o perfil... O D'Alessandro e o Renato são muito parecidos em matéria de personalidade. Imagina essa coisa do eu. Mas isso vai acontecer. Sabe que eu vejo no D'Alessandro Me assim, apavora uma capacidade de adaptação maior do que a do Renato. Sabe? Eu acho que o D'Alessandro ele vestiria melhor a roupa de dirigente do que o Renato. Porque o D'Alessandro é um cara, até pelo comportamento dele, ele era estrela, foi para o banco e não chiou. Ele teve um acerto com o Odair, com todo mundo lá, e hoje a contribuição dele está muito alta de novo. Né? Eu acho que o que o D'Alessandro escolher, né, para o futuro dele, junto com o clube o Inter venha fazer o projeto que a gente vem falando, ele vai fazer muito bem, cara. É um cara que inteligentíssimo. Eu também acho isso. É um cara que entende de campo por ter jogado muitos anos e sabe muito. Ele se envolveu numa polêmica também 3 anos atrás, aí, dizendo que ia soltar alguma coisa de final do ano, e acabou não acontecendo. E, então ele sabe esse bastidor, é um cara inteligente que vai se dar bem nas duas funções. É que tanto o Renato quanto o D'Alessandro, eles têm alguma coisa em comum que é importante a gente lembrar. Eles sabem usar a idolatria a favor deles. Isso é importante. Eles sabem usar. Olha só, vamos abrir o canal para o nosso telespectador e ouvinte também, da rádio e da TV, o Band Zap. Bagé, o telespectador está te botando na marca do pênalti. Pode ser. Depende do que for perguntar. O Grêmio está jogando pouco porque o André joga ou está jogando pouco porque o André não joga? Eu considero o André uma das piores contratações da história do Grêmio. De tudo aquilo que se projetava para ele e aquilo que ele acaba não entregando. E por isso que a minha crítica vai ao Renato. Porque se o André não está rendendo, quer ver? Tem uma crítica muito grande no Viseu. Bagé, mas tu fala do Viseu, mas o Viseu entra e não resolve. Sim, mas ele entra 6 minutos por jogo. Eu quero que o Viseu tenha as mesmas chances, com os mesmos minutos em campo, que o André, porque eu tenho certeza que ele vai dar uma resposta diferente. Pois é, Bagé, o problema do Grêmio não é técnico, o problema do Grêmio é tático.
O André está mal porque ele está mal colocado no campo. O outro centroavante que entrar ali vai estar mal colocado no campo. O Grêmio precisa dar 2 passinhos para trás, se reorganizar taticamente, voltar a marcar, voltar a ter a bola com organização. Mas então a culpa é do Renato. Claro que é do Renato. Claro que é do Renato. Sim, assim como quando o time ganha, a gente elogia, né? Agora é o momento de criticar. É normal. Claro que o problema é tático do Renato, não tem dúvida disso. Posso chamar o intervalo? Vamos chamar, né? Permite, César? Pode ser? Intervalo. Pode ser, César. Ó, para aí. Seguinte, aqui, ó. César, tu tá na marca do pênalti. Depois do intervalo, a gente já volta. Volta com os donos da bola na tela da Band. Fala. E o toque de bola na Rádio Bandeirantes, né? Pelo FM 94,9, AM 640, aplicativo Band Rádios, Facebook. Tudo, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, e lembrando que hoje, Inter e Paysandu na Rádio Bandeirantes, né? Bola rola às 8 da noite, né? Jogo cedo, né? Não, como diria o antigo narrador, não perda a hora. E atenção, César Cidade Dias. Tá rindo, né? Vambora. Tá rindo, mas tu tá na marca do pênalti. A pergunta é do Rafael Guimarães, de Campo Bom. César, a parada para a Copa América ajuda ou atrapalha o desempenho da dupla Grenal? Excepcional pergunta. Do lado do Grêmio é a salvação. Do lado do Inter atrapalha. Do lado do Grêmio é a salvação. O Grêmio pode ser salvo pela Copa América. Do lado do Inter atrapalha, eu vejo o Inter num bom momento. Porque tu acha que para, dá um respiro, ajeita as coisas, alguém tem se que olhar. Recupera de lesão? Não, alguém tem que olhar o que está acontecendo no Grêmio. O Grêmio desmanchou como time e eu repito isso, eu repito sempre que eu posso. O Grêmio vive o seu melhor momento administrativo financeiro da história. Como dirigente, tu trabalhasse com o Renato, né? Trabalhei com o Renato. Mas o Grêmio vive o melhor momento da sua história do ponto de vista administrativo e financeiro. O Grêmio nunca faturou tanto. O Grêmio nunca teve um grupo tão numeroso de grandes jogadores. O Grêmio tem tudo em dia, tudo certo. E isso, como uma empresa, é maravilhoso, é perfeito. Fantástico. Só que dentro do campo, lá na pontinha do iceberg, que é o time profissional, o time se desajustou. Então a gente sabe que quando o ambiente é bom, e ele vai empurrar o Grêmio para um melhor momento. E aí a Copa América salva o Grêmio. Se o Grêmio olhar, o Grêmio tem que olhar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo. Aí, ó. Vocês concordam, senhores? Eu concordo, mas concordo e até complemento dizendo o seguinte, o Grêmio tem algo que a maioria dos clubes não tem. Ele tem um recall tão positivo das conquistas e tem um plantel tão bem constituído que a recuperação ela vai se dar mais rápido do que a gente imagina. Basta ganhar 2 jogos, ganha do Atlético Mineiro, depois faz um bom resultado contra o Juventude, a confiança volta. O grupo é vencedor, né, o Vinícius? Isso aí faz parte. Né? E fizesse uma belíssima lembrança, Paulo. O Grêmio tem 2 jogos em casa, né, Bagé? O Bagé, inclusive, vai comentar o jogo de sábado, o Grêmio Atlético Mineiro. O Grêmio precisa vencer o Atlético Mineiro. Mas olha a pressão. O Grêmio tem que fazer a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, jogou 5 jogos, não ganhou, e vai pegar, pelo menos na minha opinião até agora, o adversário mais qualificado de todos que pegou. E por que ele precisa ganhar? Porque ele perdeu os 2 jogos do Campeonato Brasileiro que disputou dentro da arena e porque ele não ganhou um jogo agora que se imaginava que ganhasse, que foi ontem contra a Juventude. Ou seja, a panela só vai botando um ingrediente chamado pressão. Tem que ganhar. Senhores, peço licença de vocês, mas acabou. Deu para o nosso tempo. Vinícius, obrigada mais uma vez, sempre bem-vindo aqui nos Donos da Bola, no Toque de Bola também. Amanhã nos encontramos? Estaremos aqui. Estaremos aqui? Assim esperamos. Estaremos aqui. Tchau, gente. Você fica na TV com a RS Acontece André Machado. E lá na Rádio Bandeirantes com o toque... Aliás, agora chega o Rádio Livre com o Guilherme Barro. Tchau. Tchau, gente.